Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos para a 11ª edição do quadro que quando eu trouxe para cá para o nosso canal no YouTube, eu não achava que ia dar em muita coisa, mas já virou o preferido de quem nos acompanha. O Blaugrana Responde, onde a gente leva lá para o nosso Instagram e posta nos stories uma caixinha, os seguidores enchem de perguntas e a gente traz para cá para o YouTube as respostas, sempre tentando responder o máximo possível durante 1 hora de vídeo. Então, durante 1 hora eu vou estar aqui respondendo. Quantas perguntas forem possíveis eu responder nesse período é quantas serão respondidas. Já estou aqui com as perguntas na mão, não li antes. A gente vai responder da maneira mais natural possível. No entanto, antes da gente ir para o que você está esperando, que é o conteúdo, eu preciso te fazer o pedido para manter o nosso canal vivo. Curte, se inscreve, dá o teu engajamento para eu poder te devolver entretenimento. Quanto mais você curte, quanto mais gente se inscreve, melhor o nosso conteúdo fica para ser levado para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro, inclusive você. Então, deixa aí o teu engajamento, que eu vou te devolver entretenimento. Tudo bem? Curtiu? Se inscreveu? Então vem comigo. Vamos lá para as perguntas e respostas de hoje. E a primeira pergunta parece... Vamos ver quando eu ler ela completa, mas passando o olho aqui, parece uma pergunta tática. Pergunta do Rodrinaza8. Quando o Baldé tá fora, o time sente muito. Será que na próxima temporada o Martim, no caso Gerard Martim, vai alcançar esse nível? E eu preciso, antes de falar especificamente do Martim, falar da posição de lateral como um todo. Não só hoje, em toda a história do futebol, lateral sempre foi a posição mais difícil de você conseguir ter um jogador diferenciado. Porque ainda na base, quando o lateral é de primeiríssima prateleira, o mais comum é que ele mude de posição. O lateral que ali na base dribla, finaliza, se associa bem no campo de ataque, o mais normal é que ele comece a jogar de ponta. Então ele já não é mais lateral quando ele chega no profissional. Se ele tiver uma disposição defensiva gigantesca, força física, altura, ele vira zagueiro. Se ele for muito bom no toque de bola, ele vira volante. Isso acontece muito, gente. Lateral, geralmente, quando se destaca na base, ele muda logo de posição. Pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha com futebol de base, ele vai te falar que isso acontece. Resultado, os melhores laterais do mundo, os que são acima da média, os que estão um patamar acima do resto, eles são muito poucos. Hoje, eu acredito que existam 3 laterais esquerdos diferenciados. Baldé, Nuno Mendes, Alphonso Davies. Acabou. Se você conseguir me apontar um lateral esquerdo que tu olha e fala, caramba, que primor de jogador, esse jogador é muito acima dos outros, bota aí nos comentários e se eu concordar, eu vou mudar de ideia. Não tenho problema nenhum de fazer isso. Só não vale Di Marco, Grimaldo, porque não é lateral, é ala. O Grimaldo, inclusive, que a torcida tá pedindo, e eu acho que é um pedido justo, eu não acho que é um absurdo pedir, mas uma ressalva tem que ser feita. Quando precisou jogar de lateral, perdeu a vaga pro Cucurella. Não tem ninguém na Espanha reclamando que o Cucurella é o titular e que o Grimaldo foi pro banco, porque as oportunidades que ele teve pré-Eurocopa, ele não conseguiu responder. Na competição perdeu a vaga pro Cucurella e nunca mais recuperou, porque é diferente jogar de ala e jogar de lateral. Você jogar de ala, você tem muito menos responsabilidade defensiva e você está muito mais perto do campo ofensivo quando você precisa começar as jogadas. O lateral, ele recebe a bola muitas vezes na própria intermediária e tem que sair conduzindo até o campo de ataque. O ala já recebe a bola no campo de ataque. Na hora de defender, o ala tem um zagueiro fazendo a cobertura nas costas dele. O lateral, quando a bola vai nas suas costas, tem que correr igual um condenado para se recuperar. É diferente, né? Então, trazer ala para comparar com lateral não é justo, porque ser ala é muito mais fácil do que ser lateral. Lateral, para mim, é a posição mais difícil do futebol. Exige-se do lateral até uma atitude, uma capacidade sobre-humana de atacar e defender o jogo inteiro sem cansar. Poucos vão conseguir. Na esquerda, para mim, tem esses 3. Alphonso Davies, Nuno Mendes
e Baldé. Então, se entre os titulares só tem 3 nessa primeira prateleira de nível técnico, como que eu posso exigir que o meu reserva seja do mesmo nível do titular? Então, não é possível a gente pedir que o Barcelona tenha um lateral esquerdo reserva do mesmo nível do Baldé. O debate de trazer um jogador mais pronto que o Gerard Martin, que teve a sua primeira temporada como profissional num primeiro nível de exigência, jogava no Barça B, mas na primeira divisão, jogando Champions, jogando Copa do Rei, foi a primeira temporada dele. Ele teve oscilações, mas se você for olhar números absolutos, ele até que se destacou. Ele terminou a temporada com 6 assistências e 1 gol. Para um lateral titular já são números razoáveis. Para um lateral reserva é algo muito raro. Você ter 7 participações em gol sendo lateral reserva é algo chamativo. 2 dessas assistências foram em semifinal de Champions. Ele foi o lateral que mais ganhou duelos defensivos em todo o campeonato espanhol. Perdão, duelos aéreos em todo o campeonato espanhol. Ele ganhou 70% dos duelos aéreos. O segundo colocado, 62%, é uma diferença grande. Então eu vejo o Gerard Martin como um jogador que o seu teto não é do nível do Baldé, mas ele ainda está muito longe do seu teto. Ele nunca vai ser um dos melhores laterais do mundo, mas ele ainda está muito longe do seu desenvolvimento máximo. Ele pode, ao longo da temporada, evoluir, como já evoluiu na temporada passada. Se você comparar as primeiras aparições do Martin e as últimas, ele deu um salto significativo. E ele pode, na próxima temporada, dar prosseguimento a essa evolução e virar um reserva de garantias. Para lateral, reserva, é só o que eu posso exigir. Que ele seja de garantias. Que ele não vai ganhar os jogos pra gente, como o Baldé pode ganhar, como o Nuno Mendes pode ganhar, como o Afonso Davies pode ganhar, mas ele pelo menos não vai perder os jogos. Pro lateral reserva, é só o que dá para exigir, porque não existe material humano para fazer mais do que isso. E eu aproveito para entrar até numa outra discussão. Talvez eu esteja me adiantando, porque pode aparecer alguma outra pergunta mais aí na frente, e eu já dei a resposta aqui logo no começo. Mas vai que não aparece, melhor não arriscar. Pessoal, essa ideia de ter um time reserva do mesmo nível do time titular só é possível se o teu time titular não for grande coisa. Como é que tu vai ter um reserva do nível do Pedri? Como é que tu vai ter um reserva do nível do Yamal? Como é que tu vai ter um reserva do nível do Baldé? Como é que tu vai ter um reserva do nível do Lewandowski? Como é que tu vai ter um reserva do Rafinha? Você tá entendendo? São jogadores que, se você olhar para os outros clubes, até entre os titulares, você vai contar nos dedos jogadores que estão no mesmo patamar, se é que esses jogadores existam. Se é que esses jogadores existem, perdão. O Atlético de Madrid, o Mallorca, o Osasuna, o Bilbao, ele consegue ter reservas do mesmo nível do titular, porque o titular não é grande coisa. Ele coloca ali, o reserva do Barrios é o Gallagher. Ou o contrário, a gente nem consegue ter certeza de qual é o titular e qual é a reserva. Por que é possível? Porque nenhum dos dois é grande coisa. Se tivesse o Pedri no time, se tivesse o De Jong no time, já não tinha nem Gallagher nem Barrios condições de ser um reserva de um nível parecido com o do titular, certo? Então, os melhores times do planeta sempre vão ter dificuldade para ter no banco de reservas alguém que entre e que permita não ser possível ou que diminua a saudade que você sente do titular que não está disponível naquele momento. É sempre mais difícil, certo? E eu, pelo menos dentro dessa crença que eu tenho, se você quiser discordar, fique à vontade aí nos comentários. Eu não quero acabar com o debate, eu só quero fazer parte. Mas para mim, se o meu time reserva, ele é muito próximo do nível do meu time titular, eu não tenho uma solução. Eu tenho um problema, porque isso significa que o meu time titular não é grande coisa. Beleza? Tá respondido e até passei do ponto o nosso amigo Rodrinaza quanto ao Gerard Martin. Não acho que ele vai chegar no nível do Baldé, nem na próxima temporada, nem nunca.
Eu só não acho que a gente pode exigir isso de um lateral reserva, seja o Martín ou qualquer outro que esteja no elenco do Barcelona. Segunda pergunta, M. Rodrigo 66. O Dumfries vai jogar no Barção? Isso daí foi um boato que surgiu recentemente, né? O Fabrício Romano foi o primeiro a falar, e aí depois outros jornalistas aprofundaram e trouxeram mais detalhes sobre essa situação. E basicamente o que a gente sabe agora é que o Barcelona enxerga o Dumfries como uma oportunidade de mercado, porque ele tem uma cláusula rescisória baixa, 29 anos de idade e um vigor físico brutal. A desconfiança que existe em relação a ele é que num sistema de 4 defensores, ou seja, lateral direito, 2 zagueiros, lateral esquerdo, ele nunca se apresentou num nível tão alto, foi testado poucas vezes, mas não se apresentou num nível tão alto quanto quando ele joga no 3-5-2. Então ele lá na Inter de Milão, parecido com o que a gente falou mais cedo sobre o Grimaldo no Bayer Leverkusen, ele joga de ala, ele não joga de lateral. Então existe esse pé atrás. No entanto, vendo as características físicas e técnicas que ele apresenta, se enxerga como um cara não só para ser um reserva para o Koundé, mas para colocar pressão no francês para ele subir de patamar. Eu acredito que durante a maior parte da temporada, o Koundé foi o melhor lateral direito do mundo. Ele perde esse posto, principalmente depois que se lesiona, porque ele que vinha ali pau a pau com o Hakimi, chega na reta final, o Barça é eliminado, o Hakimi continua jogando muito bem, e aí o Hakimi ficou à frente, né? Mas na maior parte da temporada, o Koundé ser visto como o melhor lateral direito do mundo, em desempenho, não era nenhum absurdo. No entanto, ele ainda teve alguns momentos de displicência, de desconcentração, de chegar atrasado e ter um Dumfries fungando no cangote dele. Imagina o Dumfries fungando no teu cangote. Aqui, ó, no teu pescoço o Dumfries fungando. O cara fica agoniado. E ele vai dar um salto de qualidade, ele vai dar um salto de desempenho. Então, imagina que seria uma excelente oportunidade, mas não é prioridade. Se o Barcelona chegar aí atrás do Dumfries, é depois que a situação da ponta já estiver resolvida, ela ainda não está. A tendência é a contratação do Nico Williams, mas ela ainda não aconteceu. E na lateral direita, pela utilização e boa resposta do Eric Garcia, a não ser que seja um maluco de altíssimo nível como é o Dumfries, não se vai trazer ninguém. Houve uma época que se pensou, traz o Ratio, traz o Mark Púbio, traz o Wanderson, traz esses jogadores aí pra gente ter uma opção a mais. Mesmo que eles não sejam de primeira prateleira, é uma opção a mais. Hoje em dia isso já não está na mente da diretoria. Se é pra ser só uma opção, se não é pra ser um cara pra colocar pressão no Koundé, ou até assumir a posição se o francês não conseguir manter um bom nível de atuações, se não for para ser um jogador desse nível, é melhor não trazer ninguém, deixa que o Eric Garcia fica aí. O Eric Garcia, para ser esse reserva de garantias e nada mais, ele é considerado um jogador que já está pronto. Beleza? Então, apesar do boato ter surgido com força, como tudo que envolve o Barcelona, todas as notícias do Barcelona, elas ganham uma proporção muito grande, muito rápido. Apesar disso, é algo muito longe de se concretizar. Tem outras prioridades, tanto de trazer um ponta, como de vender alguns jogadores que não devem ter uma boa minutagem e hoje fazem parte do elenco, para depois olhar para o fair play financeiro e pensar, sobrou grana? Sobrou espaço? Então tudo bem. O Dumfries ainda está disponível? Ainda é 25 milhões? Ele quer jogar no Barcelona? Então traz. É uma possibilidade, mas está muito longe. E se for para acontecer, não vai acontecer em breve. Próxima pergunta, o Endel 2954. Moro no Brasil. Qual o custo para eu passar uma semana em Barcelona e assistir o jogo? Uma semana em Barcelona, se você for ficar num hotel em Barcelona, no mínimo R$750 a diária. Você não vai conseguir mais barato que isso. É uma cidade muito cara, uma cidade turística. Eu acredito que é uma das cidades que mais passa turista no mundo e turista de alto poder aquisitivo. Os turistas europeus
vão para as praias espanholas e Barcelona é o destino mais chique, o destino mais requisitado. Então o hotel é caríssimo. Se você for ficar só uma semana, não sei nem se eu podia estar falando a marca aqui, no aplicativo de utilização de moradias, você ficando só uma semana não vale muito a pena. Tem que ficar no mínimo um mês. Você ficando um mês, ele é mais barato do que ir para o hotel. Mas para ficar só uma semana, ele vai acabar saindo mais caro do que o hotel. Então, se planeje para ter pelo menos R$750 por dia de diária. Se for ficar em hostel, aí você conseguiria pela metade desse preço, R$350, R$400 a diária. E o ingresso para o jogo do Barcelona depende do jogo. Tem ingresso que não está tendo muita procura, €30. Você vai gastar uns R$150, vamos dizer. Entre 150 e R$200 no ingresso. Agora, se for um jogo de uma alta procura, o clássico da temporada passada, o ingresso mais barato era €300. €300 foi o ingresso mais barato do clássico da temporada passada. Então tem, ó. E, por exemplo, me dói dizer isso, mas o que eu posso dar de exemplo aqui foi o jogo contra o PSG. Naquela eliminação, né, aquela expulsão do Araújo, infelizmente, ali eu consegui assistir um jogo de Liga dos Campeões, eu paguei €180. No caso do jogo contra o Napoli, que aconteceu nas oitavas de final, eu comprei com muito mais antecedência, porque o sorteio foi em novembro e o jogo era em fevereiro. Eu comprei logo que saiu o sorteio, eu paguei €70. Então, cara, varia muito. Varia muito. Entre 30 e 300 é o que tu vai pagar. Não ajuda, porque tu não vai ter uma noção verdadeira para se organizar, mas é o que eu posso te dizer sobre o preço de ingresso. Passagem de avião depende de onde você mora. Beleza? Alimentação, quase que eu esqueço de falar alimentação. É importante ter o que comer também, né? Para não passar de fome uma semana aí, dá problema. Passar uma semana sem comer dá problema. Alimento em Barcelona é barato. Alimento é barato. Mais barato que no Brasil, inclusive, apesar do euro. Então, se você fizer 3 refeições por dia, eu acredito, comendo sempre na rua, eu imagino que por dia você vai gastar em torno de 30 a 35 euros. A não ser que queira ir num restaurante mais requintado, aí o preço vai subir. Mas com 30 a 35 euros por dia você se alimenta sempre comendo na rua. E se você for cozinhar em casa, você compra 1 quilo de frango por 5 euros. 1 quilo de peito de frango em Barcelona, 5 euros você consegue comprar. Beleza? Aí faz frango e come a semana toda. É 1 quilo, pô, só pra ti. 2 quilos, talvez. 10 euros você gasta, você come a semana toda. O problema é que aí tu vai ter que ficar num apart hotel, que tenha uma frigideira. Costuma ser um pouco mais distante do centro, mas preço mesmo, apart hotel e hotel regular em Barcelona é o mesmo preço. Tá bom? Espero ter ajudado. Próxima pergunta. Leleque.07. Sobre o Jonathan David, existe alguma coisa ainda? Nunca existiu, na verdade, né? Existiu um momento em que o Barcelona ele acompanhou o jogador canadense para ver se ele era verdadeiramente uma oportunidade de mercado. Ou um jogador que viria gratuitamente, mas que não mudaria o patamar do time, e se chegou à conclusão que o atrativo dele era só o preço. Que o nível técnico dele não era o suficiente para jogar, para vestir a camisa do Barcelona. Compararam a temporada dele com a do Ferran Torres, o Ferran Torres jogou melhor que ele, jogou mesmo, né? Ferran Torres foi um jogador que nessa temporada aumentou o sarrafo de quando o Barcelona for buscar opções para o ataque. Antes dessa última temporada, o Jonathan David, sem dúvida alguma, ele ia ser uma oportunidade sensacional, uma oportunidade de ouro. Comparando ao que o Ferran Torres jogou nas temporadas anteriores, traz o Jonathan David, pelo amor de Deus. Mas o que o Ferran Torres mostrou que ele pode ser nas mãos do Hansi Flick e se associando com o Rafinha e Yamal, acabou fazendo com que o canadense, que nunca foi verdadeiramente procurado pelo Barça, ele foi apenas observado, ele saísse completamente dos planos. E o fato de que
esse papo de gratuito, jogador veio de graça, tem sempre que ter aspas. É de graça entre aspas. O Mbappé foi pro Real Madrid de graça, porque o Real Madrid pagou para ele 120 milhões de bônus de assinatura. Então, 120 milhões não é de graça. Os 120 milhões não foram pro PSG, foram pro jogador. Mas para quem tá desembolsando a grana é a mesma coisa. É 120 milhões que o Real Madrid gastou de bônus de assinatura para o Mbappé ir pro time da capital. Então é de graça, entre aspas. O Jonathan David, segundo notícias que vem saindo, tá querendo 25 milhões de bônus de assinatura. Então, não seria verdadeiramente de graça. O Barcelona teria que pagar 25 milhões para o jogador assinar, mais os salários dos anos seguintes. Esse papo de graça já não tem quase nenhum jogador que verdadeiramente é. Quase nenhum. Não vou dizer nenhum, porque eu não acompanho todas as transações, todas as transferências do futebol mundial. Mas das que eu acompanhei recentemente, todas que eram de graça, tinham um bônus de assinatura suculento que o jogador recebia. Então, o clube perdia o jogador de graça, mas quem contratava não era de graça não. Tinha o bônus de assinatura que costuma ser menor do que o valor de mercado do atleta, mas continua tendo impacto nos cofres de quem está contratando. Bruno Dias, da 88, acha que o Gavi vai retomar a posição de titular? Pergunta bacana. Eu acho que ainda não. Eu acho que pela idade, pelo potencial e pelo período que passou lesionado, o Gavi tem ainda muito a entregar para o Barça. Mas comparando ele com os que são os titulares do momento, ele está um degrau abaixo. Hoje o Gavi não tem condições de substituir o De Jong, o que não significa que ao longo da temporada, ou nas próximas principalmente, ele não possa assumir essa posição. Ele não tem condições de substituir o Pedri ou o Dani Olmo, ele não tem condições agora de tomar a posição desses caras. Esses caras estão à frente dele. E não só dele, da maioria dos jogadores, da maioria dos meio-campistas do futebol mundial. O Barcelona tem um dos meio-campos mais talentosos do futebol mundial. É difícil você ganhar vaga disputando com o Pedri, com o De Jong e com o Dani Olmo. O Dani Olmo, pelas lesões, parece ser o alvo mais fácil. Só que ali não é onde o Gavi rende melhor. Ali quem parece estar comendo pelas beiradas e ganhando espaço é o Fermin. O Gavi teria ou que tirar o espaço do De Jong ou do Pedri. E aqui, irmão, tu tá falando dois jogadores top 5 da função. Nessa função sala de máquinas, nessa função proteção à área e construção, dividir-se entre construir e destruir, 5 jogadores, se a gente for falar os melhores, Pedri e De Jong tem que estar no meio. Junto deles, Kimmich, Vitinha e Rodri. Rodri, Kimmich, Vitinha, Pedri e De Jong. Aqui eu não coloquei na ordem. Você bota na ordem que você quiser. Mas o top 5, se fugir disso, me surpreende bastante. O Gavi não está lá ainda. Mas, pela idade que tem, pelo potencial que já demonstrou e pelo fato de ter uma personalidade um pouco mais brigadora, um pouco mais intensa, eu não duvido que ele vai ser muito útil já nessa temporada e dependendo da sua evolução ele pode se tornar um dos titulares nas temporadas seguintes. Mas agora eu acho difícil que ele volte a ser titular. O Nicolas Pego, ou Pego, é um nome complicado aqui de se pronunciar. Não sei até onde é verdade, mas eu vi que o Flamengo quer vender o Pedro. Ele seria um bom substituto para o Lewandowski? Se você perguntar para o Luiz Roberto, ele vai dizer que sim. Na verdade, que o Pedro chegava para ser titular, inclusive. Que o Pedro é melhor que o Lewandowski. Perguntar ali para a galera, né? Virou meme já. Inclusive, faço até um desabafo. Eu postei lá no Instagram uma montagem dessas falas que teve um programa aí de uma grande emissora comparando o Pedro com o Lewandowski e os comentaristas, enfim, eles apontavam alguns elementos que o Pedro conseguia contribuir e que o Lewandowski não contribuía. E já tinha virado meme por si só. Mas aí eu fiz uma montagem em que, ao invés de deixar só os caras falando,
Enquanto eles falavam, tinha imagens do Lewandowski jogando. E tudo que eles falavam que o Lewandowski não sabia fazer, eu coloquei no vídeo uma sequência dele fazendo. E fazendo no mais alto nível de exigência, nos principais campeonatos do planeta. E aquele vídeo viralizou, ele bateu milhões de visualizações. E o tempo passou e chegou uma época em que eu fiz um outro vídeo mostrando erros de arbitragem que favoreceram o Real Madrid. Esse vídeo bateu 15 milhões de visualizações. Esse vídeo, porque viralizou no mundo inteiro, não ficou só no público brasileiro, viralizou no mundo inteiro. Era um vídeo que fazia sentido independentemente do idioma, eram só imagens mostrando os erros absurdos. E viralizou. La Liga se incomodou com aquele vídeo e denunciou o meu perfil. E todos os vídeos que tinham alguma imagem de jogadas do Campeonato Espanhol foram derrubados da minha página. O desabafo já começou. Eu já acho que o que La Liga fez foi um pouco mesquinho, porque não tinha se incomodado enquanto eu estava fazendo montagens com outras cenas, mas quando foi de erros de arbitragem, denunciaram e derrubaram. Demorei um mês para recuperar o engajamento da página por causa disso. Mas o meu maior desabafo é que esse vídeo que eu fiz, que tem o áudio dos comentaristas dessa emissora e imagens do Lewandowski fazendo justamente o que eles dizem que ele não consegue fazer, com legenda para ficar fácil de acompanhar, da minha página derrubaram. Mas as páginas que roubaram o meu vídeo e postaram como se fosse seu, de vez em quando eu vejo rolando por aí. Tô tranquilo aqui mexendo no explorar, de repente aparece o meu vídeo em outra página. Na minha página derrubaram, na página alheia tá rolando por aí. Bacana. Deus abençoe. Feito o desabafo, não tem a menor condição. O Pedro não é jogador para vestir a camisa do Barcelona, tá bom? Se você, não sei, quando eu falo você, não necessariamente quem perguntou, você que me assiste. Se você é torcedor do Flamengo, gosta muito do Pedro, cara, goste, ele é um excelente jogador, ele é um jogador de altíssimo nível, dentro do contexto do futebol brasileiro, ele pode ser muito útil pro Flamengo. Eu não quero falar mal do Pedro ou da carreira, eu não tô aqui pra falar mal de ninguém. Mas a pergunta é se ele poderia ser um substituto pro Lewandowski. E não poderia. Ele não tem nível para vestir a camisa do Barcelona. É um outro patamar de exigência, é um outro patamar de competição. Beleza? RRS_Laura. Você poderia me mandar um feliz aniversário? Hoje é meu aniversário, eu ficaria feliz demais. Laura, apesar de eu estar te mandando o teu aniversário no dia errado, porque eu posto a caixinha num dia, provavelmente foi nesse dia que você mandou a mensagem pedindo feliz aniversário. Gravo o vídeo no outro e posto no terceiro dia, mas mesmo sendo no dia errado, um feliz aniversário para você. É uma das seguidoras, eu reconheço esse nome aqui, é uma das seguidoras que está desde o começo com a gente. Quando a página tinha 500 seguidores, já tinha comentário da Laura lá nos nossos comentários. E eu lembro de maneira mais fixa, porque foi ela que ganhou uma camisa que nós sorteamos lá no começo, em parceria com outras páginas, enfim, quando a gente ainda estava engatinhando, começando o nosso trabalho. Hoje nós temos 70 mil seguidores, naquela época, lá no Instagram 70 mil, naquela época tinha o quê? 1.500, 2.000, e aí a gente levou, fez ali o sorteio e foi a Laura que ganhou. Então, a Laura está aqui desde o começo, participou e já ganhou de sorteio. Feliz aniversário para você. E se eu estiver confundindo as Lauras, porque a minha memória é boa, mas Laura tem um monte, eu peço perdão, mas se me recordo bem, é a mesma Laura. Gustavim.cl. A contratação de um lateral como o Cancelo é realista? Um lateral que pode jogar pelos dois lados? Cara, realista é, mas a notícia de que o Barcelona pretende contratar o Cancelo, essa não é verdade. O Cancelo ganhou um salário absurdo lá no Al Hilal. O Barcelona tentou trazer o Cancelo na última temporada por empréstimo com salário reduzido
espremendo o seu fair play financeiro e não conseguiu, e o jogador seguiu a vida dele como tinha que seguir mesmo, não fazia sentido ele continuar ali esperando uma contratação que talvez não se concretizasse. Não tenho nenhuma mágoa do Cancelo ter ido para o Al Hilal, apesar do interesse do Barcelona. Eu acho que ele fez certo. O Barcelona naquele momento não teria condições de contratá-lo, mas apesar de tudo isso, passou a oportunidade, né? Ele já está ali na Arábia com um salário absurdo, um time que não vai querer vendê-lo, que vai querer uma compensação financeira, e se é para fazer um desembolso significativo, que sejam por jogadores mais jovens, que venham para jogar no Barcelona por 5, 6 anos, e não para atuar uma, no máximo 2 temporadas e já entrar em declínio. O Cancelo já é um jogador veteraníssimo. Yuri _consórcio. Nos atualize, por favor. O cara tá desesperado, mandou até um por favor. Ou ele é muito educado, ou ele tá com essa pergunta aqui há muito tempo. A contratação do Nico tem tudo para acontecer mesmo? Galera, eu sabia que ia ter pergunta aqui, eu já tava com uma resposta pré-preparada. Sobre o Nico Williams, pare de se preocupar com o Nico Williams. Ah, por quê? Porque já está confirmado que vai ser ou que não vai ser? Nem uma coisa nem outra. É porque a essa altura já não se tem mais o que se falar do Nico Williams. Quem ainda está falando do Nico Williams está se aproveitando da ansiedade do torcedor para ter notícias e mantendo o seu engajamento alto através disso. Por quê? Tudo, já falaram a cor da cueca do Nico Williams. Nico Williams está de cueca vermelha. E pensando em jogar no Barcelona. A contratação está mais perto. Hoje o Nico Williams está com uma sunga branca. E não está mais tão afim de jogar no Barcelona assim. Tudo que se podia falar do Nico Williams falou. Não existe mais notícia. Falaram salário, duração de contrato, que tem acordo, que não tem mais. Acabou. Agora só existem 2 notícias possíveis. E enquanto elas não saírem, é porque não tem mais nada necessário, não tem mais nada útil a ser falado sobre esse caso. 2 notícias possíveis, 2 notícias úteis. Ou o Nico Williams vai ser apresentado pelo Barcelona ou por outro clube. Acabou. Enquanto não for Nico Williams apresentado por clube X, seja o Barcelona, o Bayern de Munique, o Arsenal, uma renovação com o Bilbao, enquanto não for algo do tipo, é porque não tem mais o que se falar. E quem tá falando não é porque tem algo novo a dizer, é porque sabe que a torcida tá ansiosa por novidades e vai fingir que tem. Novidade mesmo não tem. E eu não tô falando que o moleque de 18 anos, 22 anos, que tem uma página de torcedor e que reproduz notícias dos grandes veículos, ele tá querendo te enganar. Quem tá, vamos dizer, forçando, quem tá ordenhando essa vaquinha que é a notícia do Nico Williams, até ela não ter mais como oferecer alguma coisa, a não ter mais como sair uma gota de leite dessa vaca, são os grandes meios. A galera tá reproduzindo. Eu não tenho críticas a quem tá reproduzindo. O cara vê num grande meio e acredita. Vê num jornalista famoso e acredita, e reproduz, porque sente que tá cumprindo a sua obrigação. Mas fica aqui o alerta. Não se tem mais o que falar. O que podia se falar, já se falou. Agora é esperar. Se ele for ser contratado, o anúncio vai acontecer. Se ele não for ser contratado, o anúncio não vai acontecer. Tudo bem? E não entendam que eu estou falando isso porque eu quero ser grosseiro com você. Você que está me assistindo e queria a notícia do Nico Williams. Eu estou falando isso justamente porque eu gosto de você. Você me acompanha. Você acompanha o meu conteúdo. Você deve gostar de mim, senão você não estava aqui. Então eu também gosto de você. E é por gostar de você que eu estou falando. Esqueça esse assunto Nico Williams. Siga a sua vida. Vá num parque fazer um piquenique. Vá na praia pegar uma onda. Vá fazer um karatê. Ocupe a sua cabeça com outras coisas. Porque esse excesso de notícia está adoecendo a torcida do Barcelona. Né? Tem exemplos extremos que eu não vou falar aqui, porque senão vão achar que eu estou querendo fazer graça, e não é o caso. Em que, não está o nome no caso, né? Mas
Tem um rapaz que toda vez que eu posto um story, ele pergunta sobre o Nico Williams. Até stories, como por exemplo do falecimento do Diogo Jota. Eu postei sobre o falecimento do Diogo Jota, o Barcelona fez lá um post em homenagem ao jogador, a resposta dele foi: mas você viu que teve novidade no caso do Nico Williams? Calma, esquece. Não dá. O pessoal tá adoecendo com esse negócio desse Nico Williams. Aguarda. Quando tiver notícia, essa notícia vai sair. E a partir de agora, já só pode sair novidade se o jogador for apresentado. Ou pelo Barcelona ou por outro clube. O resto, só enganação, só caça-clique. Então você que está pedindo atualização, eu vou ser honesto com você, não existe Yuri _ consórcio. Não existe atualização. A situação é a mesma que ela era 15 dias atrás. Existe sintonia entre jogador e clube. Quando houver fair play para a contratação acontecer, o Barça vai efetuar. Se o Nico Williams não quiser esperar, ele vai jogar em outro lugar. Acabou. A tendência é que ele jogue no Barcelona. Pronto. Mesma coisa que nós falamos 15 dias atrás. De lá para cá, todas as novidades não eram tão novas assim. Underline Arthur QW7. Você acha que a diretoria do Barça pode querer vender o Araújo? Eu já falei isso em outros vídeos e não custa repetir. É óbvio que o Deco, quando chega para dar uma entrevista, ele vai dizer que o Araújo faz parte dos planos, é um jogador muito importante, é um jogador de alto nível, que o Barça não pensa na sua saída. É óbvio que ele vai fazer isso. Estranho seria se ele falasse: esse cara é uma merda mesmo, esse desgraçado, tem mais é que vender, esse imundo, custou a Champions, como é que ele não marca o Acerbi com 38 anos, o Araújo... Se ele faz isso, ele não tá fazendo o trabalho dele, porque ele tá desvalorizando o patrimônio do clube. Ele tem que falar bem: jogadoraço, contamos com ele. No entanto, internamente, trabalha-se com a possibilidade de, através de uma boa oferta, vender o Araújo. Porque existe excesso de zagueiros. Iñigo Cubarsí são os titulares, Christensen, Araújo e Eric Garcia são as reservas. Algum dos zagueiros vai ser vendido por idade e pelo retorno financeiro, porque chegou de graça no Barça e isso afeta o quanto de fair play abre quando o jogador é vendido. O Christensen é o que a diretoria mais tem interesse em vender. Mas se aparecer uma boa oferta, pode inverter a ordem. Vai o Araújo, fica o Christensen. Só que a oferta tem que ser boa. Se vierem oferecer 20 milhões de euros, o Barcelona não vai aceitar. Porque vendendo o Araújo por um valor pequeno, você não consegue trazer ninguém para o lugar. Então você não melhorou o time, né? Eu vou vender o Araújo se eu puder repor com uma contratação de bom nível. Mesmo que não seja um zagueiro. O Araújo saiu um zagueiro. Tá, eu boto o Eric Garcia aqui na zaga e trago um lateral direito. É uma coisa. Ou então eu uso parte desse dinheiro para trazer um ponta, para trazer uns... Enfim. Se for para vender o Araújo só por vender, só para se desfazer, sem nenhuma utilidade, não se vai aceitar. Portanto, o preço tem que ser alto. Tem que ser um preço bom. Se for um preço baixo, você está se desfazendo do jogador sem ter nenhum retorno. Aí... E isso eu já vi torcedor pedindo, né? Se desfazer do atleta a qualquer preço, como uma espécie de punição, de vingança, tu errou aquele dia, então tu vai sair daqui humilhado, seu desgraçado, isso daí seria um equívoco muito grande da gestão do Barça. Por isso, não importa quantas vezes o Deco vá numa entrevista dizer que o Araújo está nos planos para o Barcelona ficar. Está nos planos do Barcelona para ficar. Não importa quantas vezes ele vem a público dizer isso. Eu tenho convicção. Se aparecer uma oferta interessante, ele vende. Porque o Araújo, que já chegou a ter oferta de 90 milhões, o Bayern de Munique ofereceu 90 milhões pelo Araújo. Hoje está sendo avaliado no Transfermarkt por 35. É o caso de maior desvalorização de um jogador que está no elenco do Barça. Porque o Ansu Fati já saiu, né? No elenco atual, é o jogador que mais se desvalorizou. Então, se apareceu uma oferta 45, 50, não tenho a menor dúvida que ela vai ser aceita. Se vierem pagar a multa de 65, então Deus abençoe. Vão levar ele no aeroporto, pessoalmente. Guilherme Lemos
Ponto underline. Qual seria a sua escalação? Você acha possível Dani Olmo de falso 9? Possível é. Mas eu imagino que não vai ser a base. É importante a gente frisar que as equipes, as principais equipes da Europa, elas mexem muito no time ao longo da temporada. Porque o calendário é um calendário pesado. Joga quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Sempre jogos de muita exigência. Quando você está disputando o campeonato espanhol, então, Deus abençoe. Um monte de time pequeno, quando vai enfrentar Barcelona e Real Madrid, tá jogando final de Copa do Mundo, porque se aquela for uma boa partida dele, aquele jogador pode ir para um clube maior, aquela torcida vai passar o ano inteiro comemorando como se fosse troféu. É sempre muito difícil jogar o campeonato espanhol, principalmente fora de casa. E um adendo, o único campeonato no mundo que você tem que ganhar ou de Barcelona, ou de Real Madrid, ou dos dois, toda semana, é o espanhol. O Barcelona, se quiser ser campeão espanhol, toda semana ele tem que jogar melhor que o Real Madrid, ou conseguir mais pontos que o Real Madrid. Porque eles estão ali no campeonato espanhol, rodada a rodada. O Real Madrid, se quiser ser campeão, toda semana ele tem que superar o Barcelona. Não é só quando tem confronto direto. É o cara empatar com o Osasuna e eu ir lá e ganhar. Porque é isso que vai diferenciar o campeão do vice. E imagina um Atlético de Madrid tem que ganhar dos dois. Os times da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, eles precisam vencer Real Madrid e Barcelona quando precisam, uma vez na temporada. Os times da Espanha, os que estão disputando o título, Real, Barça e Atlético de Madrid, toda rodada tem que estar à frente um do outro. Barcelona e Real Madrid são os dois maiores clubes do mundo. Isso aí, se alguém discordar disso, não, mas o Milan tem mais Champions. Não vale nem a pena debater. Se trouxer algum outro argumento, a gente conversa. Mas esse papo de contar quantas Champions tem para fazer um ranking de quem é o maior time, isso daí eu acho simplista. Eu acho simplista. Os dois maiores clubes do mundo que atraem mais atenção, que tiveram os melhores jogadores da história, que acumulam títulos, que tem a identidade mais forte, é Barcelona e Real Madrid, não tem jeito. E eles estão disputando toda semana. Que campeonato complicado, que campeonato difícil. Então, a escalação ela vai mudar toda semana para que os jogadores estejam descansados e consigam vencer o máximo possível de jogos ao longo do ano. No entanto, tem uma base, né? E a minha base não seria com Dani Olmo de falso 9. A minha base seria Johan Garcia, Koundé, Cubarsí, Inigo e Baldé, De Jong, Pedri, Dani Olmo, Rafinha, Lewandowski e Yamal. Só trocou o goleiro de uma temporada para outra. Deixa de ser o Chesney, passa a ser o Johan Garcia. Mas e se o Nico Williams vier? Mantém o time. Não, pô, tá maluco? Tem o Nico Williams. Não é mais jogador que o Rafinha e nem que o Dani Olmo. Minha opinião. O efeito contratação, ele é muito forte. O efeito amigo do Yamal, ele é muito pesado. Mas jogador, o Nico Williams nunca teve uma temporada perto do que o Rafinha jogou na temporada passada. E no quesito qualidade técnica, a gente pode discutir características. Vão haver jogos em que a característica do Nico Williams pode ser mais útil que a do Rafinha. O Rafinha não é um driblador, mas ele é um velocista, ele tem explosão, ele tem gol, ele tem assistência. E pode ser mais importante que a do Dani Olmo, que também é um driblador, mas é um driblador mais cadenciado, não é um cara do drible em velocidade. Vão haver situações específicas em que a utilização do Nico Williams vai ser mais interessante que a dos outros dois. No entanto, a base do time, o time que vai para os jogos em que eu vou para cima do adversário com o que eu tenho de melhor, independentemente de característica tática, hoje o Nico Williams não entra no meu time titular. Mas ele, claro, pode ganhar posição ao longo da temporada. Se o Rafinha não jogar o que jogou na temporada passada, o Nico Williams tem uma chance. Se ele jogar, ficou difícil. Se o Dani Olmo continuar tendo problemas com lesões, o Nico Williams vai ganhar protagonismo. Se ele passar a temporada inteira, como aconteceu com o Pedri, sem se lesionar, mesmo com o seu histórico de lesões no passado, superar isso e conseguir ter uma sequência boa de jogos, a casa caiu pro Nico Williams, porque o Dani Olmo é mais jogador que ele, é mais completo. E joga
muito melhor na posição de camisa 10. Se o Lewandowski, nas 10 primeiras rodadas, meter 2 gols, aí o Dani Olmo pode ir para falso 9 e aquela mudança que a galera projetou em rede social. O Nico pela ponta, o Rafinha atrás do Dani Olmo. Pode ser. Mas se o Lewandowski jogar o que jogou na temporada passada, que ele começou e terminou a temporada fazendo gol, e se não fosse a lesão, sem dúvida alguma, teria sido o artilheiro do Campeonato Espanhol, se ele repetir aquele nível, não dá pro Nico Williams, velho. A realidade é essa. Por isso, pra mim, mesmo o Nico Williams chegando, ele não seria titular de imediato, baseando no que nós já vimos desses jogadores. O Nico Williams, de todos que a gente conversou, é o mais jovem, é o que tem mais espaço para progredir, para evoluir, e pode evoluir e ultrapassar quem está à frente dele na mesma temporada em que chegar. Chega agora e já começa o processo de ultrapassagem. Pode, e seria maravilhoso se acontecesse, porque significa que o Barcelona está só melhorando. Mas baseado no que nós já vimos dos jogadores até aqui, Dani Olmo, Rafinha e Lewandowski estão à frente do Nico. E aí tem uma pergunta que me fizeram numa live que eu achei interessante e eu acho que vale pra gente complementar. Pô, mas aí vai gastar 60 milhões num jogador para ele ser reserva? E aí a gente tem que lembrar que também gastaram 60 milhões no Rafinha e também gastaram 60 milhões no Dani Olmo. Então vai ter alguém de 60 milhões que vai ficar no banco. Hoje, eu acho que é o Nico Williams. Qual a sua expectativa para a temporada? Um abraço aqui de Belém do Pará. Minha cidade, hein? Cidade onde eu nasci. A pergunta é do fo_gle_bo_bs. Eu não faço a menor ideia do que significa esse nome. Foglibub. Não faço a menor ideia. Mas tá aqui a pergunta. Qual a sua expectativa para a temporada? E manda um abraço de Belém do Pará, que é a cidade que eu nasci e cresci. Antes de mudar para Barcelona. Meu amigo Foglibub, a minha expectativa é que o Barcelona seja campeão espanhol e esteja entre os principais candidatos de Liga dos Campeões e Copa do Rei. Por que eu cravo o Campeonato Espanhol, mas não cravo Copa do Rei e Liga dos Campeões? Porque no futebol, nas competições de mata-mata, as surpresas elas são muito mais frequentes do que nos pontos corridos, certo? É só lembrar que o Barcelona, quando esteve com o Messi, ali naqueles 11 anos em que o Messi viveu o seu auge de fato, foram 8 títulos de campeonato espanhol. O Barcelona tinha o Messi e tinha vários outros grandes jogadores que foram se alternando ao longo do tempo. Suárez, Neymar, Xavi, Iniesta, teve Rakitic, Busquets, enfim. Esse time ganhou 8 La Liga e ganhou 3, nesse período aqui específico, 2 Ligas dos Campeões, né? Nesse período aí Não, 2009 já. Ganhou 3 Ligas dos Campeões e 8 campeonatos espanhóis. Nesse mesmo período, o Real Madrid ganhou 2 campeonatos espanhóis e 5 Ligas dos Campeões. Isso daqui mostra que nem sempre o melhor time ganha em nenhuma competição. Nenhuma competição você tem segurança de que o melhor time vai ganhar. Mas no mata-mata é mais comum o time que não é melhor ser campeão. Vou tentar criar uma proporção. Competições mata-mata, metade das vezes, o melhor time é campeão. 50% de chance para ganhar o melhor time. Os outros 50% você distribui para as outras equipes. Aí tem uma equipe com 10%, 8%, 7%, 6%, enfim, distribui para as outras e 50% é do melhor time, é do favorito. No caso dos pontos corridos, a gente pode colocar 80%. 80% das vezes o melhor time nos pontos corridos ganha. E para mim o Barcelona é o melhor time da Espanha. Não sinto que nenhuma das contratações que eu vi até agora de Atlético de Madrid e de Real Madrid ameaça a superioridade do Barcelona. Eu acho que o Atlético de Madrid deve vir mais forte, mas não forte o suficiente. E eu ainda não vi o Real Madrid solucionar os seus principais problemas. O problema do Real Madrid de fragilidade na lateral direita não é com o Arnold que vai se resolver, porque o Arnold é um péssimo defensor.
Vou até ser polêmico, ou nem tanto, porque as estatísticas estão do meu lado, mas o Arnold defendendo é pior que o Lucas Vázquez. Se você tá me dizendo que na próxima temporada quem vai marcar Rafinha, Nico Williams é o Arnold, não é o Carvajal, é o Arnold, eu só te pergunto onde que eu assino. Tô doido pra ver esses clássicos do Arnold marcando. O Heisen é um zagueiro jovem que vem pra contribuir muito, mas ele ainda vai passar por um processo de adaptação. A gente ainda não sabe se ele vai vestir a camisa do Real Madrid e virar o dono da posição ou se ele vai oscilar. E é claro que o torcedor do Real Madrid, ele dá 2 passes contra o Salzburg e ele já é melhor que o Cubarsí. É óbvio que é assim, porque o Asensio dava um carrinho e era melhor que o Cubarsí. E qualquer zagueiro que aparecer, espirrar, olha que espirro maravilhoso, melhor que o Cubarsí. É assim que funciona, a gente sabe como é. Mas ele ainda não foi suficientemente testado pra gente chegar à conclusão que ele já é um sucesso ou que ele vai ser. E mesmo que seja, ele vai jogar mais do que jogava o Rudiger? Não sei, vamos ver. Não estou impressionado com a janela do Real Madrid. Eu acho que não resolveram os seus problemas. Continua tendo falta de criatividade no meio de campo. Continua tendo fragilidade na lateral direita e continua tendo poucas opções no seu banco de reservas. Não acho que o Real Madrid mudou de patamar. O Barcelona, com contratações que a gente imagina do Nico Williams e do João Garcia, ele muda de patamar. Porque ele resolve o problema da falta de profundidade de elenco no ataque e ele aumenta o nível do seu goleiro, que o João Garcia hoje é melhor que o Chesney. Ter Stegen não jogou temporada passada, jogou foi o Chesney. E o João Garcia é melhor que ele. Então, a minha expectativa é do Barcelona, campeão espanhol, mas, pelo que eu já falei anteriormente, competição de mata-mata tem muita surpresa, um erro de arbitragem, um passe errado, 1 minuto de desconcentração, uma expulsão, enfim, você tá eliminado, seja na Champions ou na Copa do Rei, então não dá pra cravar que vai ser campeão, mas que é 2 favoritos para Champions, ao lado do Liverpool e do PSG. E o favorito para a Copa do Rei, da mesma maneira que é favorito para o Campeonato Espanhol, com Real Madrid e Atlético de Madrid vindo logo atrás, isso eu não tenho dúvida nenhuma que o Barcelona é. Júnior Silva, JS1. Como é assistir os jogos do Barça com a mulher ao lado? É meu sonho. Desde que o seu sonho não seja a minha mulher, pode sonhar à vontade, né? Mas, eu sinceramente, eu não sabia... Peraí que tem um mosquitinho aqui. Eu não sabia, quando eu comecei a sair com a minha atual esposa, na época não era minha esposa, obviamente estava começando a sair, eu não sabia que ela torcia pro Barcelona, né? Ela não tinha na rede social dela foto com camisa do Barcelona, eu tinha, ela não. Já até contei essa história aqui, foi ela que me viu no Instagram, curtiu minha foto, começou a me seguir, eu mandei mensagem, a gente começou a sair. Morávamos, à época, os 2 em Belém, próximos inclusive um do outro, ela não morava muito longe de mim. E começamos a sair, nos envolvemos, tudo mais. E eu só fui descobrir que ela era torcedora do Barcelona também, quando a gente já estava namorando oficialmente. Enquanto a gente estava só ali se conhecendo, eu não sabia que ela era torcedora do Barcelona. Então foi uma surpresa muito grande e muito feliz descobrir que nós torcíamos para o mesmo time. E quando eu decidi fazer mestrado, eu perguntei para ela, onde você quer morar? Eu vou fazer um mestrado, vai ser no exterior, eu decidi. Eu fui aceito nessas instituições. Eu quero que tu escolha uma dessas cidades para a gente morar. E ali eu descobri que ela não era só torcedora, assim, ela era torcedora mesmo. Porque quando ela bateu o olho que uma das instituições que tinha me aceitado era em Barcelona, ela falou, Barcelona. Tipo assim, ela respondeu rápido, com força e animada. Mas por quê? Por causa do Barça. Ali foi que eu descobri que ela não era só uma torcedora qualquer, ela era fanática mesmo. Aquilo ali a gente já tinha anos juntos, né? E aí me matriculei na instituição, na EADA Business School, e fiz meu mestrado em Barcelona. Mas tinha ali outras cidades que ela poderia ter escolhido, se ela tivesse escolhido eu iria. Porque
se ela estava indo comigo, fazendo o sacrifício de ir ser o meu apoio enquanto eu fizesse o meu mestrado, o mínimo que eu podia fazer era permitir que ela escolhesse a cidade em que a gente ia ter essa nova etapa da nossa vida. E ela escolheu o Barcelona por causa do clube. E aí eu fiquei aliviado, porque era o que eu queria. Era o que eu queria também. Se ela falasse outra cidade, eu ia, velho. Tem dessa não. Mas quando ela falou Barcelona, eu fiquei aliviado. Então, é um sentimento difícil de explicar. O sentimento de encontrar alguém que é a sua alma gêmea em todos os aspectos, companheira, inteligente e fanática pelo mesmo clube que você. Tomara que você encontre a sua, viu? Tomara que você encontre a sua. A minha mulher deixa tranquilo. Pergunta da Fernanda Mendes Moura. Somos blaugranas brasileiros e fui pedido em casamento no Museu do Barça dia 25. Olha aí. Teve pedido de casamento lá no Museu do Barça. 2 blaugranas, ó. Eu não sei, ela não cita o nome do noivo, né? De quem pediu ela em casamento. A Fernanda Mendes Moura não cita aqui, mas foi pedida em casamento. Parabéns aí pro casal. Me chamem pro casamento. Me chamem pro casamento. Façam um buffet muito bacana e me deem 5 minutinhos para eu fazer um discurso. Quero participar desse momento. Beleza? Aí meus parabéns para Fernanda Mendes Moura e para o seu noivo que a pediu em casamento no Museu do Barça, dia 25. Pergunta do Gabriel G7D. Salve! Você acha que a camisa 10 pode subir a cabeça do Yamal? Eu acho que não. Eu acho que ele já joga com marra e confiança. Eu não enxergo uma mudança de número gerando também uma mudança de personalidade. Acho que tem muito... A galera tá muito preocupada com o Yamal por causa da mídia madridista, velho. Cara, a mídia madridista, ela consegue transformar qualquer característica de um jogador de destaque do Barcelona em um grande problema. Quando o Messi era caladão, humilde, ele não é líder, ele é muito calado, ele tem que ser mais agitado, ele tem que ser mais confiante, transmitir confiança para os companheiros. Agora que é o Yamal, que é falador, que chama a responsabilidade, que provoca nas entrevistas, não, é arrogante, ele vai subir a cabeça, ele vai parar de evoluir. Então qualquer jogador do Barcelona, a mídia de Madrid vai encontrar um defeito e vai conseguir transformar em um grande problema. Nós temos que ter a maturidade para ignorar e para reconhecer quem faz parte, quem está reproduzindo esse discurso que tem como intenção sabotar a confiança do torcedor do Barça no seu próprio clube e ignorar e cortar laços com quem produz esse tipo de conteúdo. Qualquer um pode pegar uma câmera, formado em jornalismo ou não, e começar a apontar um monte de problema no Barcelona, no Yamal, e se o Nico Williams for contratado é problema, porque é muito jogador bom junto. E se o Nico não for contratado é problema, porque não tem jogador bom junto o suficiente. Qualquer um pode fazer isso. A gente que vive o clube é que tem que ter a noção, tem que ter a perspicácia de não cair nesse discurso. Isso daí é só mais um discurso. Um discurso de quem tá com medo, porque sabe que esse time que tá sendo montado é time para mandar no futebol espanhol por 10 anos. E quem sabe no futebol europeu. Emily Vieira 17. ADM, como surgiu essa paixão pelo Barça? Cara, todo menino brasileiro que gostasse de futebol e tivesse entre 10 e 15 anos, ali na época em que eu tive entre 10 e 15 anos, né, ali em 2005, 2006, ia ter uma relação especial com o Barcelona, porque estava dando os seus primeiros passos, aqueles vídeos de habilidade dos grandes jogadores. O que mais tinha vídeo em sua homenagem era o Ronaldinho Gaúcho, e ele era jogador do Barcelona. Então o Ronaldinho Gaúcho, ele foi a primeira referência em rede social de um jogador.
Rede social talvez eu até esteja me equivocando, mas em mídias digitais. Porque eu não tinha nenhuma rede social, mas a galera mandava os vídeos um pro outro por infravermelho ou Bluetooth, depois chegou. E a galera viralizava vídeo antes das redes sociais que facilitam que eles viralizem. Já tinha YouTube, mas não era todo mundo que conseguia acesso. As internets eram muito mais lentas. Você tinha que carregar o vídeo para depois assistir. Não era como hoje, tu bota o vídeo, ele já tá rolando e carregando enquanto tu assiste. Tu tinha que apertar no vídeo e deixar ele carregando. Um vídeo de 5 minutos, tu tinha que deixar ele carregando 10. Aí ia carregar metade, 2/3, e aí tu começava a assistir. E em alguns casos travava, porque a velocidade do vídeo era mais rápida do que a velocidade de carregar. Então era difícil. E mesmo assim, o Ronaldinho Gaúcho viralizava com as jogadas que ele fazia. Por isso que tem tanta gente hoje que, se você falar, por exemplo, que o Messi é melhor que o Ronaldinho, e ele a galera dessa época especificamente, meus contemporâneos, pessoas da mesma época que eu, vão ficar indignados. Como assim, pô? O Ronaldinho era muito mais mágico, o Ronaldinho era muito melhor, ele tinha muito mais lances geniais. Isso foi porque na nossa infância, os vídeos que chegavam até nós eram do Ronaldinho. Agora, é óbvio que o Messi é muito mais jogador que o Ronaldinho Gaúcho, até pela longevidade dele, né? O que o Ronaldinho Gaúcho fez 3 anos, o Messi fez 15. Então, é mais jogador, isso daí não tem discussão. Mas por que a galera dessa minha época ficou ofendida? Por conta dessa nostalgia e por conta de que a referência primária nas mídias digitais de futebol bem jogado foi o Ronaldinho. Ele não foi o primeiro cara a jogar bonito, mas ele foi o primeiro a viralizar porque jogava bonito. Eu não assisti o Barcelona jogar para começar a me interessar pelo Barcelona. Eu assisti vídeo, montagem de habilidade do Ronaldinho, e aí eu fui atrás do Barcelona e de lá nunca mais eu parei de torcer. E a última pergunta, Lucas Soares LM10. Para você, quem foi melhor, Xavi ou Iniesta? Para mim, o Xavi. O Xavi, para mim, é o melhor meio-campista que eu vi jogar. Quem tem potencial para ultrapassá-lo de todos que eu vi é o Pedri. Porque o Pedri consegue fazer tudo o que o Xavi fazia e ainda faz o que o Iniesta fazia. Eu acho que se o Pedri conseguir repetir o nível da última temporada nas próximas 10, ele vai se transformar nesse jogador para bater de frente com o Xavi. O Xavi, para mim, é o melhor meio-campista. Falando de nível de jogo, de desempenho. Não estamos falando, quem ganhou a Champions. Mas quem ganhou a bola de ouro? Eu quero saber quem ganhou o quê, rapaz? Tô falando de nível de jogo, nível, desempenho. A capacidade de influenciar o resultado de uma partida. De mudar o rumo de um jogo. O Xavi foi o que fez isso por mais tempo e com maior nível de impacto. Por isso, para mim, ele não é melhor só que o Iniesta, ele é o melhor meio-campista que eu vi. Certo? Desarmava, armava, acelerava, desacelerava, dava bote, dava assistência, fazia gol, cobrava escanteio, cobrava falta, era líder, também conseguia fugir da pressão. Quem ficou famoso por isso foi o Busquets, o Iniesta, aquele girinho que ele dava, mas o Xavi podia pressionar 3, ele ia encontrar uma maneira de fugir, ou girando, ou dando um tapa de primeira. Então, pra mim foi o melhor que eu vi, melhor que o Iniesta, mas o Iniesta está top 5 também. Quais são os outros 3 do top 5? Isso daí são cenas para os próximos capítulos, porque nós já passamos de 1 hora de duração aqui no vídeo, pelo menos é o que o meu cronômetro me diz, e nós vamos encerrando por aqui essa nossa 11ª edição do Blaugrana Responde. Gostou? Se ficou até o final é porque gostou. Então curte aí, se inscreve no canal, me dá o teu engajamento para eu te devolver entretenimento, e se quiser concordar ou discordar de alguma coisa, fique à vontade. É só deixar aí nos comentários. Na próxima semana tem mais Blaugrana Responde. Mas por hoje, nós ficamos por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo.